Um PLN originalmente enviado pelo Poder Executivo de 48 milhões de reais vem depois com uma mensagem modificativa aumentando para 3,3 bilhões de reais. Bilhões de reais. Bilhões de reais. E o mais grave, 1 bilhão e 900 milhões de reais em emendas extra-orçamentárias para irrigarem a campanha de um dos candidatos a presidente desta casa. Isso é um absurdo, senhora presidente. Uma série de dispositivos que, infelizmente, não foram respeitados pelo relator da matéria ao apresentar este PLN aqui ao plenário. E além de não respeitar estes dispositivos, motivo pelo qual nós pedimos que não fosse apreciada hoje a matéria, e alguns deles, inclusive, de prazo, que deveria ter sido dado para análise do relatório, nós temos outros ainda mais graves. Afinal de contas, é um PLN que inicia num valor de 48 milhões de reais e passa para um total de 3,3 bilhões de reais. Repito, um PLN originalmente enviado pelo Poder Executivo de 48 milhões de reais vem depois com uma mensagem modificativa aumentando para 3,3 bilhões de reais. Bilhões de reais. Bilhões de reais. E nós aqui, desde o início desta manhã, estamos percebendo por que motivo está sendo pautado esse PLN. Quando o presidente Rodrigo Maia, que ainda não lançou o seu candidato, mas é um cabo eleitoral relevante nesse processo de sucessão, disse que não havia sido feito contato com ele para marcar essa sessão do Congresso Nacional, ficou claro para aqueles que assistiam que há aqui uma questão de sucessão envolvida, e o mais grave, 1 bilhão e 900 milhões de reais em emendas extra-orçamentárias, pelo que se comenta e pelo que se percebe neste projeto, para emendas, repito, extra-orçamentárias irrigarem a campanha de um dos candidatos a presidente desta casa. Isso é um absurdo, senhora presidente. Não há como o Partido Novo posicionar-se favoravelmente a este PLN, ainda que haja, isso que é o pior, dentro deles, algumas modificações na lei orçamentária que são importantes, como a questão dos organismos internacionais. Mas é sempre assim, vem um pouco de coisa boa para um monte de recursos a serem distribuídos para uma candidatura apoiada pelo Palácio do Planalto, pelo presidente Jair Bolsonaro, ao deputado Arthur Lira, e é isso que se percebe. Eu não sei que acordo foi construído nesse meio tempo, se haverá uma divisão de recursos entre as candidaturas ou não, talvez o painel vai revelar quando vierem as orientações de bancada, mas não deixa de ser um escárnio com o dinheiro do pagador de impostos brasileiro, ver o dinheiro do orçamento ser utilizado nas bases para alimentar campanhas eleitorais para a presidência desta casa. Isso jamais contará com o apoio do Partido Novo, e é por isso que, para concluir, senhora presidente, para encerrar, é por isso que nós estamos nos posicionando claramente, deixando claro que as candidaturas que aí estão sendo cogitadas não têm, até o momento, o apoio do Partido Novo, e estamos cogitando ou lançar uma candidatura ou apoiar uma que seja realmente independente e que não continue com essas práticas nefastas à democracia brasileira e ao erário público nacional. Obrigado, senhor presidente.